Em meus 32 anos de prática, nunca tive a sensação de ter curado alguém. Só sei quando alguém me diz que foi curado. Pessoalmente, não tive nada a ver com sua cura. Eu medito apenas para poder sentir a graça interior. E isso não altera o fato de que, em qualquer cura, deve haver um indivíduo com consciência elevada. Porque, sem uma pessoa com tal consciência, a cura provavelmente não teria ocorrido. Isso pode parecer uma contradição, mas mesmo assim, a cura depende sempre do grau de consciência iluminada de um indivíduo. O ensino do caminho infinito é baseado em Deus como consciência. Sem uma consciência iluminada, o trabalho não será feito. As obras são feitas, não por você ou por mim como detentor do poder, mas com uma transparência por meio da qual o poder pode funcionar. O ego perde a sensação de ser uma força quando o contato é feito com o fluxo da vida. Na proporção de sua receptividade, você se beneficiará com seu estudo. Mas isso também é uma questão de graça. Se você passa apenas 10 minutos por dia estudando, provavelmente é porque esse é o limite de sua capacidade. Mas, quando essa capacidade se expandir, você gastará 2 ou 5 horas. Tudo depende de uma graça interna. Depois de aprender os princípios específicos do caminho infinito, deixe-os sair de sua mente e penetrar em seu coração, e você utilizará o que armazenou. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Para quem não sabe, o mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre a questão do aprender. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que realmente é o aprender? Ô Gilson, a sua pergunta é sobre o aprender. Agora observe sua pergunta. Você pergunta, o que é realmente aprender? Notem aqui uma coisa, há uma diferença, Gilson, entre aprender alguma coisa e ter uma aproximação da verdade sobre Deus. Esta aproximação sobre Deus requer um novo aprender, uma nova forma de nos aproximarmos desta questão do aprendizado. Para você fazer um bolo, você tem que saber fazer o bolo. Para você construir uma casa, você tem que saber construir uma casa. Para você se ocupar com alguma profissão, você tem que ter o conhecimento daquela profissão. Isso requer, naturalmente, que você tenha conhecimento e experiência. Assim, basicamente, todo aprender requer conhecimento e experiência. Você adquire conhecimento e prática. Essa prática é a experiência. Com essa experiência, esse conhecimento aprofunda, um novo conhecimento chega. E, de novo, uma nova experiência ocorre. Assim, a base do conhecimento é a experiência. Ao passar por uma experiência, você adquire conhecimento. Ao adquirir um conhecimento, você tem a facilidade de ter um contato com a experiência. Essa é a forma
de aprendizado que nós conhecemos na vida. Tudo que sabemos fazer, nós aprendemos. Esse aprendizado é algo que ocorreu dentro de todo um processo de tempo que envolveu conhecimento e experiência. Na vida, tudo se aprende assim, com uma exceção: a própria ciência da vida, a própria ciência de Deus. Isso requer que você tenha não um conhecimento e uma experiência. Embora as pessoas querem ter um contato com a realidade divina a partir também de um conhecimento e de uma experiência. Mas aqui nos deparamos com algo muito básico para ser visto. Todo conhecimento em nós é adquirido no tempo, requer a presença do conhecimento e da experiência. Isso requer, naturalmente, o envolvimento com o modelo do aprendizado comum, técnico, para assuntos neste sonho de vida, nesta existência humana. Isso requer a presença do pensamento. E quando estamos aqui lidando com a realidade divina, nós não estamos lidando com algo dentro do tempo, dentro do conhecimento, da experiência e do pensamento. Então você pode se acumular de todas as informações possíveis a respeito de Deus. Mas tudo que você tem nessas informações são palavras. Palavras são pensamentos. Palavras são parte do conhecimento e de experiências que outros tiveram. Mas essas experiências são deles, registradas com palavras, que por sua vez são expressões de pensamentos. Todo pensamento, conhecimento, experiência é algo no tempo e, portanto, algo que vem do passado. Quando estamos lidando com a realidade divina, esta realidade, ela está fora do tempo. Ela não está no tempo passado, nem nesse tempo presente, nem nesse tempo futuro. Passado, presente e futuro é algo relativo a pensamento. Você só pode me falar de um passado que experimentou, que agora é uma lembrança, que é uma memória. Isso é o pensamento, isso é o conhecimento, isso é a experiência. Essa não é a realidade sobre Deus. É a ideia, é o conceito, é a palavra, é o passado, é o pensamento. Um contato real com o aprender sobre Deus não consiste em informações adquiridas, em conhecimento obtido, em experiências sendo relatadas, porque tudo isso faz parte do passado, porque tudo isso faz parte do pensamento. O real contato com esse aprender da realidade divina, da realidade de Deus, consiste em uma base completamente diferente dessa.
A base para esse aprender sobre Deus requer a visão da verdade sobre nós mesmos. É com base no autoconhecimento que temos uma aproximação da realidade divina. E não podemos ter esta aproximação desta verdade sobre Deus sem compreendermos a verdade sobre nós mesmos. Esta verdade sobre quem nós somos não se adquire nos livros, não se adquire com conhecimento e experiências. Esta visão da verdade sobre nós mesmos é algo que se constata nesse instante. Estamos diante de algo vivo que é esse aprender. De algo a ser constatado nesse momento, pela ciência da observação de nossas reações. É necessário termos um contato com a realidade de Deus. Mas o contato com essa realidade não é uma experiência. E isso não é algo que é resultado do conhecimento. O elemento presente no conhecimento é aquele que adquire o conhecimento e guarda esse conhecimento como parte daquilo que ele tem, que é o passado. Esse elemento presente é o sentido do eu. O eu em nós é o elemento que aprende as coisas. Mas esse elemento que aprende as coisas, nesse velho aprender com base no pensamento, esse elemento, ele mantém a continuidade dele com base nisso. Aqui a ciência da realidade de Deus é aquilo que se revela quando aquilo que está presente, além desse eu, se mostra, se revela. Então, uma nova forma de aprender se faz necessária. Aqui, a aproximação da verdade sobre Deus requer a presença do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento especializado, não é como fazer uma casa, ou como fazer um bolo, ou como trabalhar em uma dada profissão. A presença da verdade sobre você requer o descarte desse sentido do eu, desse elemento presente que está presente dentro de uma projeção do pensamento. É um elemento presente, quando usamos a expressão, o pronome eu, nós estamos nos referindo a uma ilusória identidade que veio do passado, está presente nesse momento e está indo para o futuro. O conhecimento da realidade divina requer esse aprender sobre nós mesmos. E esse aprender requer essa atenção que nos dá esta observação de nossas reações para o descarte desta psicológica interna condição de continuidade deste eu. Assim, o real aprender sobre a vida, que é o real aprender sobre Deus, se revela quando nós nos aproximamos de nós mesmos pelo autoconhecimento. Como a verdade do autoconhecimento é aquilo que está presente quando esse sentido do eu está sendo visto e descartado, essa nova forma de aprender não consiste em acumular conhecimento, nem experiência. Consiste exatamente no descarte desse elemento em nós, que é o conhecedor das coisas e o experimentador das coisas. Assim, um trabalho direto nesta direção requer um olhar direto
para essas reações que surgem nesse instante, que nascem desse fundo. Esse fundo é esse elemento, que é o conhecedor, o experimentador. É bem interessante, Gilson, esse assunto aqui. Para fazer um bolo, para construir uma casa, para trabalhar em uma profissão, você precisa do conhecimento, precisa da experiência. E, portanto, o pensamento se faz necessário. Mas para esse novo aprender, para esta ciência da realidade de Deus, tudo que se faz necessário é o descarte exatamente desse psicológico fundo que nos dá essa ilusória identidade, que é a ideia em nós de alguém presente, sendo o pensador, sendo o conhecedor, o experimentador, sendo esse observador da vida. Todas essas condições psicológicas internas de confusões que temos em razão da presença desse eu, desse mim, desse pensador, desse conhecedor, desse experimentador, é algo que está presente em razão de um equívoco, que é a forma como estamos lidando com o pensamento na vida. Assim, o descarte desse modelo do eu é esse novo aprender. Esse é o real aprender sobre Deus. Esse é o real aprender sobre a verdade do nosso ser, daquilo que você é, em sua natureza real, em sua natureza verdadeira. Então, uma aproximação de nós mesmos requer um novo aprender. E nós temos tratado isso no canal. Nós precisamos descobrir como nós funcionamos psicologicamente para o descarte desta ilusória identidade. Essa é a forma real desse aprender, algo que ocorre momento a momento. Ok? Então, depois de meditar, faça algo completamente diferente. Vá ao cinema, assista a televisão ou leia um bom livro. Neste trecho, o Joel comenta sobre a meditação. Mestre, você pode trazer a sua visão sobre o que é a meditação na prática? Ô Gilson, a meditação é esta aproximação da vida, livre deste pensador, desse experimentador, desse conhecedor. Um contato com esse instante, livre do passado. Então, uma resposta sendo dada à vida nesse momento, sem esse fundo, sem esse elemento que vem do passado. Que é basicamente essa ideia de ser alguém aqui nesse instante, nesse momento. Um olhar direto para a vida como ela acontece, sem esse elemento. É a presença da meditação. Não existe nada mais importante na vida do que a compreensão de que a vida, como ela acontece, sem esse elemento presente, é a vida real. Aquilo que nós temos chamado de vida com esse elemento que é o eu presente, que é o ego, que é esse mim, é a condição psicológica de desordem do pensamento, de confusão mental, em que no ego o ser humano se encontra. Assim, a verdade sobre a meditação na prática é aprender a olhar para esse instante,
sem o passado. A nossa forma de encarar a vida como ela acontece é a partir do pensamento. Mas a vida como ela ocorre nesse instante, ela nunca aconteceu. Ela nunca voltará a acontecer. E, no entanto, a perspectiva nossa de encontro com a vida nesse momento é a partir do pensamento. Então, a vida a partir do pensamento, dentro de nossa ótica, nós não estamos diante do novo, da novidade, daquilo que é inédito. Nós estamos apenas diante de uma representação que o pensamento faz daquilo que aqui está presente. Essa visão é completamente distorcida, equivocada. Essa é a visão do eu. Quando você fala com alguém, você acredita estar falando com ele de novo. E na realidade você está falando com ele. Esse é um encontro nesse instante, nesse momento. Mas a sua perspectiva é a do passado. Nós olhamos o mundo a partir do pensamento. E a partir do pensamento, tudo é parte daquilo que ele conhece. E ele conhece em razão do passado. Reparem, nós estamos diante de um equívoco, diante de uma ilusão. A vida é o novo, é a novidade, é aquilo que está aqui e agora, nesse momento. Mas a perspectiva do eu, do ego, desse mim, é a perspectiva do pensamento. O descarte desta psicológica condição dentro de cada um de nós é o início de algo novo. É a presença da ciência da meditação. Assim, agora há pouco, falando sobre esse aprender sobre Deus, esse aprender sobre a vida, aqui estávamos nos referindo exatamente a isso. Um contato com a vida é um contato com a realidade divina. Esse contato é o contato com a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, que não se separa da vida, que não se separa de Deus. Esta é a presença do novo. Esta é a presença da verdade, da vida. Quando temos a ciência disso, não fica alguém presente dentro desse instante, sendo experimentador disso. Temos a vida como ela acontece, e nela a presença do amor, a presença da liberdade, a presença da sabedoria. Isso é a meditação. Assim, meditação não é uma prática, como alguns entendem. Meditação é a ciência da vida, aqui e agora. Esse estado é o seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. É isso que nós estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que nesta vida, um contato com a realidade divina requer esse aprender sobre nós mesmos, que é o aprender sobre a vida, que é assumir esse estado natural, que é a verdade da meditação, de uma forma prática, de uma forma vivencial. Ok? Confiantemente em Deus, no momento que ele for necessário, ele virá. Então, conforme você vive normalmente, a graça divina se estabelece e fala com você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver essas verdades,
realmente quer entrar e viver nesse estado de meditação, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder entrar no grupo e participar desses encontros. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente as nossas perguntas, ele nos leva para esse estado de meditação. Por quê? Porque por ele já viver nesse estado de presença, ele compartilha um campo de energia. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre e de maneira natural e espontânea acabamos entrando no estado meditativo, silenciando nossas mentes, podendo ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.